Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Júlia, eu trabalho com DevOps já há mais de 6 anos e hoje eu trouxe uma palestra super divertida aqui pra gente. A gente vai discutir um pouquinho sobre Platform Engineering e é isso, estamos aqui no DevOps Days Campinas e bora fazer isso aqui acontecer. Então, com vocês, a Júlia, muito obrigado por compartilhar conhecimento com a gente aqui. Boa palestra, Júlia, vai lá. Obrigada. Bom, boa tarde, pessoal. Eu achei que ia ser difícil aí da gente começar essa palestra depois do almoço, mas depois desse maravilhoso stand-up, eu acho que está todo mundo um pouquinho mais energizado, né? Bom, vamos lá. Esse é o tema da palestra que eu vim trazer para vocês. Eu vim falar sobre Platform Engineering para iniciantes. Deixa eu só iniciar meu timer aqui, senão me perco. Esse QR Codezinho aqui, ó, se alguém puder testar se está funcionando, se está dando para pegar, nele tem todos os links para me encontrar. Então, GitHub, LinkedIn, Twitter, YouTube. E o primeiro item que está nesse link aqui é o link direto para essa apresentação. Então, daí vocês podem salvar, no futuro, se vocês quiserem voltar para esse conteúdo, tá mais fácil. Beleza? Alguém conseguiu acessar? Beleza. Obrigada. O QR Code ele vai estar no cantinho aqui, ó, de todos os slides. Então, era só para validar se o tamanho estava funcionando. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, quem que sou eu, né? Chega aqui do nada. Quem é Júlia? Bom, meu nome é Júlia, eu tenho 27 anos. Eu sou formada em rede de computador, eu me formei lá em 2017. Eu gosto de falar isso, né, porque aqui a gente tem pessoal de dev, infra, tem a galera que não é nem da área de TI, então, só para vocês terem esse contexto sobre de onde eu venho. Então, eu venho todo esse histórico de infraestrutura mesmo. Desde 2018 ali eu me encontrei na área de DevOps, é onde eu atuo desde então, já faz mais de 6 anos. E desde 2020 eu estou trabalhando bastante com cloud. Ano retrasado eu fiz uma pós em DevOps Engineering. Eu trabalho com Cloud e DevOps atualmente, eu sou especialista em DevOps e uma consultoria de Cloud. Bom, eu amo o que eu faço, eu amo ensinar o que eu faço, então é por isso que eu estou aqui hoje para trazer algumas coisas aqui para vocês. Eu gosto de trazer alguns hobbies aqui, porque a vida não é só o nosso trabalho, né? Então, eu amo ilustração, fotografia e fazer vídeo para o YouTube. Eu faço menos do que eu gostaria, mas é difícil, né, equilibrar o trabalho com o hobby, é sempre um grande desafio. Bom, primeiro de tudo, eu gosto de trazer 2 slides aqui para a gente conseguir se conectar um pouquinho mais. Como é que vocês estão? Tudo certo? Não choveu ainda, graças a Deus, né? Tranquilo? Vocês estão gostando do evento? Colhem os próximos aí, hein, gente? Não desconecta não, que a comunidade faz milagre. Bom, tudo que eu vou trazer aqui é resultado da minha experiência ao longo desses quase 10 anos trabalhando com tecnologia, tá? Então, assim como qualquer experiência, ela pode ser diferente da de vocês. E me chama ali fora para trocar ideia, apresenta para minha experiência de vocês que eu vou adorar aprender um pouquinho mais com essa comunidade maravilhosa. Agora eu vou fazer 3 perguntas aqui e eu vou pedir que se a resposta for sim, vocês só levantem uma mãozinha aqui para eu entender mais ou menos como é que a gente está aqui de conhecimentos, tá? Primeira pergunta aqui, quem aqui já conhece DevOps? Excelente, vocês estão no evento certo. Beleza, próxima pergunta, quem já ouviu falar de Platform Engineering? Perfeito, maravilha. E agora a pergunta aqui que o porco torce no nariz, quem aqui já teve experiência prática com Platform Engineering? Laboratório, trabalho, atividade. Perfeito. Vocês estão na palestra certa. Vamos lá. Bom, último aviso aqui antes da gente entrar no conteúdo. Plataforma de engenharia, plataforma de engenharia, engenharia de plataforma. Eu posso variar entre esses notes, mas eu estou querendo falar sobre a mesma coisa. Tem uma discussão aí para ver qual que é a tradução certa de plataforma de engenharia. Então, assim, é isso. Não se confundam, por favor. Estou querendo falar sobre a mesma coisa. Então, vamos lá. Graças aos meus parceiros palestrantes aqui, muita coisa que eu vou abordar aqui, eu vou passar bem rapidinho por essa parte para a gente conseguir focar mais
na parte de plataforma, mas eu acho importante a gente trazer todo mundo para o mesmo nível de conhecimento, quando a gente fala de alguns conceitos importantes que vão levar a gente nesse patamar da plataforma, beleza? Então, eu fiz uma linha do tempo aqui, se não estiver dando para ler, tá aqui, hein, o slide. Bom, essas datas aqui, elas são obviamente aproximadas, porque sempre que a gente tenta descobrir quando que uma coisa realmente começou a acontecer, começou a mudar no nosso mercado, é muito difícil a gente encontrar datas precisas. Então, é tudo aproximado aqui, com exceção do Manifesto Ágil e de hoje, né? Eu ainda estou bem nas ideias. Bom, primeira coisa aqui, mais de 20 anos atrás já, a primeira coisa que começa a revolucionar a nossa área de tecnologia foi o Manifesto Ágil, assim como alguns palestrantes já falaram, não vou entrar em tantos detalhes, mas o que a gente precisa lembrar aqui a gente trabalhou muito aqui a cultura, a forma como a gente entrega o software, tá? Então, maiores interações, maior colaboração e a definição de software funcional, ela passou a ser outra, né? Então, é aquele negócio da gente não entregar uma roda, a gente entrega a bicicleta, depois a gente vai evoluindo lá para chegar no desejável do CEO lá da vida. O próximo passo aqui, tá? Eu estou usando isso aqui como marcos, para a gente se entender aqui nas transições. O segundo passo aqui é a cultura DevOps, então quase 10 anos depois, a gente começa a falar de novo uma evolução do Manifesto Ágil, né? Falando sobre a cultura de forma muito forte, como que a gente trabalha com as pessoas e como que a gente muda os processos para que a gente consiga, melhor ainda, entregar esse software funcional. Tá? Então aqui o mais importante, interação entre desenvolvimento e operações, responsabilidade compartilhada, então acaba aquilo da gente joga por cima do muro e cada um com seus problemas, ou deveria acabar, pelo menos. E automação na veia. Tem várias outras coisas técnicas e várias outras coisas culturais, mas o que eu quero apontar aqui principalmente é o CI/CD e a pipeline, que a gente vai falar disso aqui mais pra frente. Tá? Aqui é uma era que eu carinhosamente estou chamando de tudo como código. Eu que dei esse nomezinho aqui nesse negócio. O que é tudo como código? Cara, infraestrutura como código, configuração como código, é um script, é isso aqui. Tudo como código. E depois disso aqui, depois desse nível, onde a gente tem tudo automatizado, é uma maravilha, a gente chega hoje na plataforma. Tá bom? E aí agora eu vou trazer aqui para vocês como que a arquitetura, né, só desse pedaço do ciclo de vida da aplicação, como que ela muda ao longo dessas mudanças de marcos, tá? Então, antes de 2001 aqui, a era pré-Manifesto Ágil, a vida era bem simples, os problemas também, o desenvolvedorzinho aqui, ele tinha uma ideia de preferência, acho que não era difícil ser um Notepad++, um Notepad da vida. E um servidor de arquivos ali, compartilhado na rede, aquele slidezinho que o Pokémon acabou de passar pra gente, várias versões ali da aplicação. E aí, precisou fazer deploy, vai lá, conecta, abre uma instância ali do FileZilla, conecta via SCP, faz deploy, tá lá, tá no ar a aplicação. Então, era assim antes do Manifesto Ágil. Ali, quando a gente entra na era pós-Manifesto Ágil, a gente tem, lembrando, né, a gente tem muito mais alteração na parte de cultura do que de ferramentas e processos das ferramentas aqui efetivamente. Então, aqui a gente começa a trabalhar um pouquinho mais com automação script. A única coisa que muda aqui nessa parte de transferência, né, de deploy dessa aplicação, é que a gente começa a trabalhar aqui com ferramentas um pouquinho melhores, a gente começa a trabalhar com Subversion, SVN ali, antes do Git surgir, era isso que a galera estava usando. E o principal aqui, né, quando muda muito a gestão do trabalho e como o software é desenvolvido, a gente começa a ouvir falar aqui do querido ou odiado Gira, do Trello, onde a gente começa a ouvir falar dessas ferramentas aqui, beleza? E aí a gente chega na era do DevOps. E aqui as coisas começam a crescer aqui dentro da nossa arquitetura. Então lembra aqui, ó, no pós-Manifesto Ágil aqui,
Ainda tem a etapa manual de deploy, que a pessoa tem que ir lá conectar dentro do servidor para conseguir fazer o deploy. E aqui a gente já recebe aqui tanto o Git, mas também o Jenkins ou qualquer outra ferramenta de pipeline. A gente consegue trocar aqui aquela ação manual por algo um pouco mais robusto, um pouco mais automatizado, que é a nossa pipeline de CI/CD. A gente consegue fazer build automatizado e tudo aquilo que o pessoal já comentou bastante aqui nas outras palestras, como um sonar, uma análise de segurança e etc. Beleza, aqui a gente tem aqui um pouquinho da parte do tudo como código, que é a parte dos orquestradores de configuração como código. A gente começa a falar de Ansible, que aqui a gente já tem Docker, a gente já começa a ter aqui, ó, várias nuvens surgindo nesse período aqui. Então, até um pouquinho antes já está começando a surgir ali a AWS. E então a gente já começa a tratar os servidores como frota. E aí, obviamente, a gente começa a focar muito mais na automação, mas muito mesmo. E aí, o que é o tudo como código? Cara, o tudo como código é isso aqui, ó. Então a gente vai ter uma pipeline ali que ela faz uma automação específica. Daí o cara que me chama para executar um script, porque ele não sabe configurar o ambiente ali para rodar o script, que já está automatizando o que ele precisa fazer. Ao invés de eu ter que ensinar para ele como é que ele instala as dependências, como é que ele dá a permissão lá no arquivo do shell script para ele conseguir executar o script. Não, eu falo assim, eu vou fazer uma pipeline aqui, o cara preenche algumas informações aqui nesse formuláriozinho para executar a pipeline, ele roda. É uma pipeline de build deploy? Não, não é, mas é uma forma melhor da gente prover uma automação para deixar, para conseguir entregar alguma demanda sem que aquelas pessoas dependam diretamente da gente. A gente, time de DevOps, engenheiro de cloud, etc. Então a gente começa a ter cada vez mais automação aqui, mais integração com ferramentas externas. Na era do tudo como código, a gente começa a ter Terraform. Aí para o Terraform, para a gente ter alguma coisa escalável, empresarial, a gente precisa ter uma gestão segura do ciclo de vida ali do Terraform. Então, como é que eu vou fazer plan, como é que eu vou fazer apply de forma segura, nos meus recursos, no meu ambiente. Então a gente começa a trabalhar com o Terraform Cloud, por exemplo, a gente começa a trabalhar com um Atlas da vida, ou até mesmo uma pipeline que a gente configura para fazer ali o play, o apply, por exemplo, de um Cloud Formation, por exemplo. Então, aqui a gente começa a ter muita coisa para entregar de forma orquestrar, de fato, a infraestrutura como código. A gente tem aqui, além do orquestrador de configuração como código, que a gente já tinha, o Ansible Tower, por exemplo, a gente começa a falar aqui de orquestrador de deployment, de release. Então, a gente tem aqui, o Kubernetes, nessa época começa a surgir também. Aí eu tenho o manifesto, para definir ali tudo certinho as configurações dos meus microserviços. Eu vou lá e uso um ArcCD, alguma coisa desse tipo, para orquestrar esse apply desses manifestos dentro do meu cluster. Beleza? E aí, qual que é o problema, Porque sempre que a gente chega num novo marco, a gente está tentando resolver os problemas do marco anterior, certo? Então, qual que é o problema? Bom, eu falei bastante aqui, nos últimos slides, então vocês já ouviram falar o nome de diversas ferramentas e tecnologias, e é justamente esse o começo do problema. Então, assim, a gente começa a ter aqui várias ferramentas de CI/CD, e, na minha ferramenta só tem uma. Pode ser, mas tem algumas empresas, inclusive, dependendo do tamanho e do nível de governança dessa empresa, é muito comum a gente ter mais de uma ferramenta fazendo a mesma coisa, que nenhum dos times que usa essas ferramentas sabe da existência da outra ferramenta. Então, a gente tem diversos tipos de ferramentas de CI/CD, diversos tipos de linguagem de programação, diversos tipos de linguagens de automação, de script. A gente tem tudo como código mesmo, Então eu preciso dos meus arquivos HCL, eu preciso dos meus manifestos das minhas pipelines, dos meus playbooks do Ansible, dos meus manifestos de Kubernetes. Eu preciso, se você tem um azar de trabalhar com Jenkins até hoje, você precisa ter suas pipelines em Groovy. Então a gente começa ali, eu só falei desse lado aqui, Aqui a gente tem a parte pipeline, eu omiti propositalmente as ferramentas da etapa do build, porque daí eu realmente ia estar aqui com aquele panorama da CNCF aqui, que é coisa demais. Então, Sonar, Aquatree, Snipe, qualquer coisa que você quiser
adicionar aqui na parte de build da sua aplicação, pode adicionar também, ó, presta atenção na quantidade de ferramentas. Terraform Cloud, Atlas, Argo-CD, FluxCD, Ansible Tower, Puppet, Chef. Acabou. Acabou o que eu lembrei, né? Porque se eu quiser ter mais ideia, de novo, só voltar ali naquele panorama das CNCF. E aí, qual que é o problema disso? Bom, lá antes do Manifesto Ágil, ali, antes dos anos 2000 ali, a gente tinha um grande tempo de entrega, mas a complexidade ela era relativamente tranquila. Não tinha muita novidade. Quando a gente começa a entrar aqui na era do DevOps, a complexidade ela tem uma leve diminuição e ela começa a subir. E o tempo de entrega ele também diminui muito, e aqui a gente começa a perceber que ele começa a subir. Óbvio, esse tempo de entrega aqui de hoje, ele nunca vai ser maior do que ele já foi. Mas ele é sim, ele sofre sim um aumento considerável antes de você adotar uma plataforma. Por quê? Porque a complexidade aumentou. Não tem segredo. Opa! E por que a complexidade aumentou, né? Cara, isso aqui, de novo, é só o que eu consigo lembrar de artefato que a gente tem que cuidar quando a gente tem tudo isso como código. Então, da parte da aplicação, a gente tem código da aplicação, YAML das pipelines, Dockerfile, definição de teste, documentação da aplicação e mais um monte de outra coisa. Parte de infraestrutura, a gente tem que cuidar dos arquivos do Terraform, dos módulos do Terraform, política de segurança, manifesto do Kubernetes, template de pipeline, template de monitoramento, script, mais script, variação é ótimo. Variáveis aqui que não são confidenciais e a definição ali do tamanho de cada ambiente, etc. É bastante coisa. E aí, como é que é a vida do desenvolvedor quando ele precisa de uma nova aplicação? Bom, geralmente ele vai lá e pede para o time de operações ali para liberar um novo ambiente. A time de operações tem tudo lá no Terraform, em vários arquivos, sempre tem que arrumar alguma coisa, configurar uma coisa diferente da outra, nunca tem como ter um padrão único. Aí ele vai lá, começa a desenvolver o IAC lá, a infraestrutura como código, provisiona a infra e fala, beleza, agora eu tenho que rodar esse playbook do Ansible para ajustar tudo isso aqui, aí eu consigo entregar aqui para o meu desenvolvedor, né? Não, ainda não. A gente tem a parte da infra pronta, mas agora a gente tem o quê? Que configurar o ambiente onde o desenvolvedor vai trabalhar. Então a gente cria o repositório, configura a branch, configura o CI/CD, fala lá com o desenvolvedor para ver qual comando que ele está usando para fazer o build desse diacho dessa aplicação. Dando tudo certo, a gente fala com um time de segurança. Com muita sorte, a gente não precisa voltar aqui de novo. Mas beleza, deu tudo certo, a gente entrega aqui a infraestrutura, pipeline CSD, tudo bonitinho para o desenvolvedor começar a trabalhar. Então, essa é a vida do desenvolvedor e esse é o ponto que a gente tenta melhorar com a plataforma, tá? Quais são os problemas aqui, então, só relembrando? Falta de autonomia para o desenvolvedor, falta de padronização, complexidade crescente da infraestrutura, né? Falta de visibilidade de monitoramento integrado e ciclos de feedback e deploy muito longos. Beleza, deixa eu ver como eu estou de tempo aqui. Tá bom. Beleza, vamos começar aqui então a entender o que é o Platform Engineering. Eu trouxe um conceito aqui tirado do livro Platform Engineering, A Guide for Technical Product and People Use. Bom, o que está dizendo aqui? Platform Engineering é a prática de criar e manter plataformas de autosserviço que abstraem a complexidade da infraestrutura, permitindo que os desenvolvedores provisionem e gerenciem recursos de maneira simples. Tá, mas o que é isso, né? Bom, eu costumo dizer que isso daqui é a arte de você juntar tudo. Você junta o CI/CD, junta a infraestrutura como código, junta a automação e você adiciona um tompeirinho a mais. Tompeiro. Cadê o tompeiro? Tompeiro aqui, gente, é a nossa interface. Quando a gente está falando de uma plataforma, a gente está falando de prover uma interface
E a gente não está falando necessariamente de prover uma interface gráfica, a gente está falando de dar uma forma para o desenvolvedor, dar uma ferramenta para ele, para que ele consiga solicitar, né, tudo que ele precisa e não tenha que depender de nada manual, de nenhum passo manual no meio desse caminho, para ele conseguir começar a trabalhar. Tá? E aí o que é isso na prática? Na prática, a gente provê essa interface para o nosso desenvolvedor, pode ser uma interface gráfica, pode ser uma ferramenta de linha de comando, pode ser tudo que sua cabeça puder imaginar de interface, você pode tentar implementar isso para o desenvolvedor, tá? Como que fica a vida dele com uma interface? Ele vai lá, entra na interface lá, vamos supor que seja o backstage lá no portal, enfim, um IDP lá, Internal Developer Platform, ele entra lá no site, faz o loginzinho dele e fala, eu quero um novo projeto. Beleza. Coloca ali os dados da aplicação dele, nome, centro de custo, qual que é a criticidade daquele ambiente, quais são os ambientes que aquela aplicação vai ter. Coloca ali algumas informações básicas, fala qual tipo de banco de dados ele precisa e clica em Create. A partir desse Create, a plataforma vai se comunicar com uma série de automações que vão fazer com que seja criado para esse desenvolvedor um esqueleto de tudo que ele precisa seguindo padrões que a gente já define dentro da empresa. Beleza? E aí, a partir desse momento, ele recebe um link lá no repositório Git, faz um clone, sobe o código dele e a partir do primeiro push, ele já começa a ter infraestrutura, pipeline, manifesto, tudo funcionando, executando normalmente. E aí, com sorte, em questões de minutos aqui, após o primeiro push, o desenvolvedor já vê a aplicação dele executando em algum ambiente, né? Seja ele de teste, homologação ou produção. Agora tá fácil, né? O pessoal falou bastante de backstage, o pessoal gosta do backstage, eu também gosto. É só incluir ele lá, então, né? Na nossa arquiteturinha ali. Bora lá. Mais ou menos. Mais ou menos. A gente vai entender o porquê que é mais ou menos, e essa é uma discussão muito recente no mercado atualmente. E a gente vai entender como é que a gente chega aqui na nossa plataforma. Beleza. Então, eu vou trazer aqui para vocês agora algumas estratégias de adoção da plataforma, do Platform Engineering. Mas antes disso, a gente precisa só lembrar do nível de maturidade que a gente está, né? Lembrar lá dos marcos, a gente tem que lembrar onde é que a gente está dentro do nosso cenário. Então, aqui a gente já tem pipeline de CI/CD, a gente está usando Kubernetes, então a gente vai fazer deploy em Kubernetes ali, a gente conhece um pouquinho de Docker, Dockerfile, Manifesto, e a gente tem já a infraestrutura como código. Então a gente já está nesse nível de maturidade, a gente não está falando de como é que a gente faz para adotar a plataforma em um ambiente que não tem nem CI/CD ainda, beleza? Então, partindo desse princípio, a gente, na hora da gente implementar a plataforma, a gente tem que lembrar que a plataforma nada mais é do que uma aplicação. E assim como a maioria das outras aplicações, ela precisa de um front-end e de um back-end. Beleza? A partir disso, a gente tem duas estratégias para a gente implementar a plataforma. Uma é baseada em pipeline e a outra é baseada em gráfico. Putz, que coisa feia, né? Baseada em gráfico. Mas vocês já vão entender, vão ver uma outra ferramenta que a gente usa muito hoje em dia, quando a gente está falando de infraestrutura como código, e ela é baseada em gráfico, e vocês vão entender porque isso é muito importante. Beleza? Bom, bastante informação aqui. Vamos que vamos. O que é uma estratégia de adoção baseada em pipeline? Quando a gente está falando de pipeline, a gente está falando de um fluxo sequencial. A gente tem uma etapa que ocorre depois da outra. Então, primeiro a gente faz o clone do repositório onde está o código, depois a gente faz o build, depois a gente faz teste, que aí entra aquele bololô de coisas que a gente pode fazer durante o build. Beleza, libera uma aplicação, a gente vai para o deploy, e se tudo der certo, a gente não tem que fazer um rollback. Então, lembra do fluxo sequencial. Quando a gente está falando que a gente vai colocar uma plataforma com a estratégia baseada em pipeline, a gente está falando que a gente vai colocar nada mais nada menos do que um passo antes dentro desse pipeline. A gente vai colocar um carinha lá, que pode ser o backstage, já vou explicar um pouquinho melhor aqui, que vai falar assim, ó, agora você executa a pipeline. Ele vai acionar as trocentas pipelines que a gente tem no ambiente. E aí, como é que funciona para a gente implementar aqui? Bom, a gente
precisa ter o front-end, né, da nossa plataforma. Então, a gente pode usar uma ferramenta como o Backstage, que se propõe a ser um portal, basicamente, um EDP para a sua plataforma. E a gente adiciona ele na frente ali, ele começa a ser o front-end, começa a usar o catálogo de produtos ali, ou algumas outras empresas acabam optando por desenvolver a própria interface. Tá tudo bem. Beleza? Agora vamos para o back-end aqui. Geralmente, quando a gente se baseia em pipeline, a gente não quer mexer em tudo isso aqui que a gente já tem. Então, basicamente, a gente precisa integrar a nossa plataforma com tudo isso aqui que a gente já tem. E é basicamente aqui que a gente começa a entender como é que é esse back-end. Aqui nesse back-end, baseado em pipeline, a gente acaba utilizando formas de customização. Então, a gente pode utilizar o Backstage aqui como back-end também. E quando a gente começa a utilizar o Backstage como back-end, a gente precisa começar a usar os templates dele, precisa começar a customizar, precisa começar a usar os plugins do Backstage. E aí, com isso, a gente começa a ter uma série de customizações que a gente precisa fazer no Backstage para que ele se comunique com todo esse legado, né? Com tudo isso aqui. Com todo esse legado da forma que a gente deseja, né? Então, como é que ele vai pegar o output do Terraform e passar isso de forma segura para o manifesto do Kubernetes? A gente começa a falar de algumas coisas relacionadas à entrada e saída de informação entre todas essas aplicações aqui. Beleza? Ou, assim como a empresa pode usar o Backstage para o back-end, ela pode também desenvolver a interface própria e aí também se resolve. Quais são os prós e os contras dessa estratégia? Bom, os prós, ela causa menos impacto para os usuários dessa aplicação, dessa plataforma, porque aqui a gente não está falando de mudar nada que esse desenvolvedor ele usa hoje. A única coisa que ele tem acesso lá na ferramenta de CI/CD, ele vai ver as pipelines dele, ele pode também olhar no Backstage. A gente não muda a vida dele, a gente só facilita um passo a mais para ele. Beleza? Então, esse é um dos prós. O segundo é que é mais fácil de você implementar. Quando a gente está falando de uma estratégia baseada em pipeline, geralmente é muito mais fácil você fazer uma POC com um backstagezinho, você instala ele lá, você desenvolve ali alguns arquivinhos, alguns templates padrões e mostra lá para o seu C-Level como é que vai funcionar esse negócio aqui, para você ver se você consegue mais investimento de dinheiro, tá bom? Então, ele é muito mais fácil de implementar porque ele não altera a arquitetura que você já tem. Então, você não mexe em nada disso aqui, você só adiciona um carinha aqui em cima, basicamente. E ela é mais flexível. Mas assim como qualquer ferramenta que a gente decide desenvolver, ela vai ser flexível no nível infinito. Porque quando a gente tiver ideia, a gente tiver dinheiro e vontade para desenvolver, a gente vai conseguir desenvolver. Então, ela é muito flexível. Contras. É menos escalável, principalmente porque a gente está falando de customizar e colocar uma série de plugins dentro do Backstage. Então a gente acaba tendo algum momento em que a gente esbarra no limite do que ele é capaz de fazer. E aí a gente começa a ter algum problema aqui de escalabilidade e também de sustentação desse ambiente. Beleza? Então, essa é uma das estratégias. A outra estratégia de adoção é a estratégia baseada em gráficos. O que é uma estratégia baseada em gráficos? É um modelo de orquestração um pouco mais flexível e dinâmico, em que as interações entre os componentes elas são feitas de forma mais flexível, né? O que isso quer dizer? Tem uma outra ferramenta que a gente conhece muito que é o Terraform. Ele é baseado em gráfico. O que isso significa? Quando a gente está desenvolvendo o Terraform, a gente, em momento algum, a gente fala para ele qual é a ordem que ele tem que criar as coisas, exceto quando tem algumas coisas que não, e aí a gente tem que colocar o depends on. Mas a gente não fala para ele em momento algum, né, a ordem que ele tem que criar as coisas, e a gente em momento algum fala como ele tem que fazer as coisas. Basicamente ele tem uma lista de recursos ali, e quando ele vai aplicar, ele começa a fazer um gráfico. Então, esse recurso aqui depende desse daqui, que depende desse daqui, que depende desse, e a partir dessa árvore que ele cria, ele começa a ordenar a forma com que ele vai implantar as coisas. Então, ele começa daqui de baixo e vai aplicando tudo. E voilá! Isso é uma estratégia baseada em gráfico. Tá bom? Então, basicamente, a gente
No front-end, a gente pode manter a mesma forma que eu comentei antes, então a gente pode usar o backstage ali, a parte de catálogo de produtos, para a gente ter a interface gráfica da nossa plataforma. Mas nesse caso aqui, gente, é aqui eu vou pedir um pouco mais de atenção para esse termo aqui, ó, orquestrador de plataforma, que eu vou voltar nele no próximo slide. No back-end, a gente começa a usar um conceito novo que se chama orquestrador de plataforma. O que é esse cara? Dentro dessa categoria, a gente vai ter uma série de novas ferramentas que serão responsáveis por tratar todo esse legado aqui, tudo que a gente tem, da mesma forma que o Terraform faz com os recursos. Então ele vai com uma lógica própria, ele vai saber que todas as aplicações que ele criar precisam ter algumas informações que vão sair da infraestrutura, como por exemplo, usuário e senha do banco de dados, e vai ter que de alguma forma entrar lá no manifesto para chegar dentro da aplicação, para que a aplicação consiga consumi-la. Então ele consegue de forma dinâmica gerenciar tudo isso daqui de uma forma que requira menos customização, beleza? E, então, fechou. Então a gente tem o backstage no front-end, e aqui no back-end a gente começa a usar uma ferramenta nova, que é o orquestrador de plataforma, tá bom? Quais são os prós? É mais fácil de sustentar e de... Calma aí, beleza? É mais fácil de sustentar e é mais escalável, por quê? Um exemplo bom da gente entender por que usar um orquestrador de plataforma pode ser mais fácil de sustentar é lembrar que a gente consegue, com o Ansible, criar uma infraestrutura com código. Mas é muito mais difícil do que se a gente for fazer isso com Terraform. Então, esse é um exemplo do porquê a gente usar uma ferramenta própria para fazer cada responsabilidade dentro do nosso ciclo de vida é mais fácil de sustentar e de escalar, tá bom? Então, é mais fácil de sustentar e é mais escalável. Os contras. Lembrando, a gente está falando de uma disciplina nova e, portanto, requer curva de aprendizado. Eu tenho quase certeza que as ferramentas que eu vou mostrar para vocês, ninguém deve ter ouvido falar, um ou outro pode ter já ouvido falar. Então, requer curva de aprendizado, requer modificação na arquitetura existente. A gente, ó, adiciona esse quadradinho aqui, ó, na nossa linha de código, onde a gente começa a se comunicar com essas ferramentas aqui de uma nova forma. Então, precisa mudar o que a gente tem hoje e é uma disciplina nova no mercado. Então, a gente tem menos flexibilidade, porque a gente depende dessa disciplina amadurecer, tá bom? E o que é o orquestrador de plataforma? É um termo que dá para ir muito longe na definição e no porquê, mas eu vou falar que vocês precisam saber para chegar em casa e pesquisar lá e fazer alguns testes. Bom, é um termo novo de mercado, tá? Ela surgiu ali, ó, a gente começa a ter indício de orquestrador de plataforma há um pouco mais de um ano atrás. Então, a TopWorks ela tem um radar de tecnologia, onde eles falam novos termos, novas ondas, novas disciplinas que eles estão identificando dentro do mercado, dentro dos clientes, onde eles atuam. E eles publicaram em 27 de setembro de 2023 a definição do que é o orquestrador de plataforma. Então, é uma nova geração de ferramentas que vai além do mercado tradicional de plataforma como serviço e oferece contratos publicados entre os desenvolvedores e as equipes de plataforma. O contrato ele pode envolver o provisionamento dos ambientes de nuvem, banco de dados, monitoramento, autenticação e tudo que você pode imaginar em ambientes diferentes. E essas ferramentas aplicam os padrões organizacionais, então todos aqueles templates lá que o dev precisa no novo ambiente dele, já seguindo melhores práticas nessa parte aqui de padrões organizacionais, enquanto concedem aos desenvolvedores acesso self-service a variações por meio das configurações. Então, potencialmente o orquestrador de plataforma ele pode ter o poder de substituir algumas ferramentas que a gente já tem hoje. Isso aqui a gente precisa acompanhar muito de perto como que essas ferramentas aqui e outras que podem surgir evoluem no mercado, mas ela poderia substituir o Terraform, poderia substituir o Ansible e etc. Tá bom? Eu trouxe algumas opções aqui de ferramentas open source. A gente tem aqui o Credits e o Qtion, é um K aqui, Qtion Stack,
e algumas ferramentas proprietárias. Aqui a gente tem o Mass Driver e o Platform Orchestrator da Humanitech. De novo, ó, QR Code aqui dá para visualizar um pouquinho melhor, tá? E beleza, vou voltar aqui antes da gente entrar no próximo slide. Bastante informação, eu sei, mas espero que vocês estejam explodindo um pouquinho a cabeça, é divertido. E agora vamos só entender aqui, baseado nessas estratégias de adoções e baseado no... Bom, tempo, tá bom, achei que eu estava mais atrasado. A gente vai tentar entender aqui quais são os desafios de cada cenário. Então, se eu estou usando o Backstage como front-end, back-end, ou se eu estou usando um orquestrador de plataforma, quais são os problemas, os desafios de cada abordagem, tá? Então, vamos entender esse cenário para daí a gente olhar para o que a gente pode ter no futuro. Então, só relembrando aqui os cenários mais comuns. O primeiro, a empresa que foi lá e implantou o Backstage e começou a customizar ele. Então, está usando o Backstage ali como front-end, back-end. Esse é um dos cenários. O segundo, a empresa utiliza o Backstage como front-end e adquiriu ali aderiu, na verdade, algum orquestrador de plataforma para fazer a parte ali de lidar com Terraform, pipeline, etc. E o terceiro cenário que eu não deixei ele tão explícito quando eu estava explicando as abordagens, mas é aquela empresa que decidiu desenvolver a plataforma dela do zero. Geralmente são empresas grandes que acabam optando por esse caminho. Estou um pouquinho gripada, então minha voz está querendo sumir. Bom, quais são os desafios do primeiro cenário, né? Aquele cenário que está usando o Backstage para tudo. O primeiro desafio aqui é manutenção das customizações. Então, basicamente, a gente tem diversos plugins e diversas integrações, diversas compatibilidades, e a gente acaba tendo um nível de complexidade grande dessas integrações. Limitação da escalabilidade, de novo, porque a gente está customizando uma ferramenta para fazer aquilo que nossa empresa precisa. Então, isso em algum momento deixa de ser escalável. Gestão de plugin dificultada. E o controle de segurança e governança, né? Tanto de gestão de plugin quanto para a gestão das customizações, né? Então, por exemplo, esse exemplo que eu dei de como que uma informação vai sair do Terraform para ir lá para dentro do container onde a aplicação está rodando. Isso precisa ser visto muito de perto por um time de segurança, para ter certeza que esse tráfego ele não está em nenhum momento trafegando de forma não segura e por redes públicas, tá bom? Então, os desafios do segundo cenário, que é aquele cenário onde a gente tem o Backstage com um orquestrador de plataforma. Basicamente, a gente tem hoje, eu acho que todos esses desafios aqui, eles existem por conta da idade dos orquestradores de plataforma. Né? Então, lembrando, a gente começa a ouvir falar há um ano atrás, mas essas empresas elas já cresceram, já conseguiram desenvolver aquelas plataformas há um pouquinho mais tempo do que um ano atrás. É só quando a gente começa a discutir esse tema. Então, a gente tem coisas muito novas. Né? A gente tem limitações com os tipos de deploy. Então, a maioria das ferramentas que eu mostrei para vocês um pouquinho antes, elas têm compatibilidade com deploy de microserviços só em Kubernetes. Então, hoje, se você quiser subir uma plataforma usando alguma daquelas ferramentas como o orquestrador da sua plataforma, ela vai se integrar só para os seus deploys que são feitos em Kubernetes. Então, essa é uma das limitações. A outra... Outro desafio aqui é que a gente tem dependência de desenvolvimento externo. Então, como a gente não está no controle desse desenvolvimento, a gente depende ou da comunidade evoluir aquelas ferramentas open source, ou da empresa decidir investir mais e mais naquelas funcionalidades para a gente consiga ter mais compatibilidade, etc. E o outro desafio aqui, que é a responsabilidade compartilhada. Então, lembrando que em algum momento o orquestrador de plataforma ele pode vir a substituir o que o seu Terraform faz hoje. E aí a gente talvez precise olhar para a nossa arquitetura, falar com o nosso time de governança e entender, e aí, qual ferramenta que a gente vai seguir ou não, para que a gente não tenha esse conflito de responsabilidade entre as aplicações. E aí que a gente tem os desafios do terceiro cenário, que é aquela empresa que decidiu desenvolver sua própria plataforma do zero. Bom, basicamente é um alto custo de desenvolvimento, né? A gente está falando aqui que a sua empresa vai desenvolver tudo, do início ao fim. Desenvolvimento e manutenção constante. Então,
qualquer nova integração, qualquer nova funcionalidade, a sua empresa que precisa desenvolver. Então, se eu integro com o meu Terraform de uma forma hoje, e esse Terraform muda a forma como ele me traz um output, por exemplo, sua empresa precisa estar lá constantemente entendendo como é que a gente vai atualizar essa plataforma que a gente desenvolveu por conta própria, tá? E assim como tudo precisa ser feito interno, documentação e treinamento também são completamente internos, porque aqui a gente não encontra nada na internet, na comunidade, como é que a gente vai usar isso daqui. E, mais uma vez, sem suporte externo da comunidade, por exemplo. Beleza? Gente, antes de eu ir para o último slide, estou acabando, pessoal. Antes da gente ir para o último slide, eu quero só deixar claro, eu trouxe um monte de problema aqui, mas não existem só problemas, isso aqui é algo muito bom, só que é legal a gente lembrar que a plataforma em si, beleza, a gente está ouvindo falar dela já desde 2017, eu acho, a gente já tem alguns termos, alguns livros citando a plataforma. Só que de forma prática, a gente não consegue entender como que a plataforma está crescendo e evoluindo e quais são os problemas dela. Todo mundo quer começar a plataforma, mas ninguém sabe ainda qual que é a melhor forma da gente começar a plataforma para que a gente evite grandes erros e ter que refazer muita coisa. Então, eu quis trazer para vocês o que eu tenho visto dentro dos clientes em que eu atuo. Então, são majoritariamente esses cenários e esses problemas. E aí, assim como qualquer outra ferramenta que a gente escolhe, tem prós e contras, e basta a gente entender qual o problema é o menos pior pra gente. Beleza? E aí, o que eu imagino aqui pro futuro? E aí, isso daqui sou eu brincando de futurologia, tá? Tem nenhuma fonte oficial. Bom, o primeiro de tudo aqui são plataformas como serviço. Mas não é a plataforma como serviço do SaaS, IaaS, PaaS. Não. É uma plataforma de engenharia como serviço mesmo. São geralmente grandes empresas que estão olhando para trás e falando, cara, eu já investi esse dinheiro todo desenvolvendo a minha plataforma do zero, por que eu não vou ajustar ela para atender o mercado e vou criar isso daqui como um novo produto da minha empresa? Então, assim, já estou envolvido em algumas conversas sobre isso, já estou vendo esse movimento aqui acontecendo no mercado. E se a gente está vendo isso aqui no Brasil, provavelmente a gente vai começar a ver várias empresas globais lançando suas plataformas como mercado, como produto, de forma diferente, né, do Backstage, que foi lançado mais como uma ferramenta open source. Talvez a gente comece a ver várias novas ofertas de produto de plataforma aí, em que a gente só tem que colocar o nosso cartão de crédito ali e a gente consegue ter essa orquestração mais simples da nossa infraestrutura. E o segundo e último item aqui que eu imagino que vai acontecer, quando a gente fala de nuvem, é comum a gente falar que a nuvem ela transformou tudo em commodity, né? A nuvem comoditizou tudo basicamente que a gente utiliza, tem uma forma mais simples da gente fazer com a nuvem. E quando a gente fala de tanta oferta de plataforma, e, enfim, nessa era da plataforma, o que a gente está falando? A gente está tirando essa decisão de escolher qual que é a cloud do nível gerencial e comercial, e a gente está levando isso para dentro de um algoritmo na plataforma que tanto faz para o desenvolvedor qual que é o local onde o banco de dados dele mais quer estar executando. Ele só precisa do usuário da senha ali, no mínimo, precisa ter um mínimo de latência, e quem vai decidir para qual cloud que essa ferramenta vai ou não é a plataforma. Olhando custo, olhando criticidade, olhando latência, ela vai comparar tudo que ela tiver ali embaixo, que aquela empresa usa, e vai falar, eu vou jogar aqui, e acabou. Então, aqui a gente está falando de um futuro interessante para a gente, principalmente a gente que trabalha com cloud, para a gente ver para onde que a gente tem que olhar no futuro, né, em alguns cenários como esses, e para a gente se posicionar melhor, e etc. E tudo isso que a gente tem falado bastante sobre evolução de carreira, etc. Beleza? É isso, gente. Muito obrigada. Se postar nas redes sociais, me marca, foi mó trampo fazer isso aqui, tá? Eu venho de Guarulhos. Me marca. Muito orgulho de você. Obrigada, gente.